Assim comigo, Deus é bom, o diabo não presta. Glória a Deus. Fala para a pessoa que está falando assim, que bom que você veio, irmão. Assim, você emagreceu. Você está elegante com essas roupas de inverno. Glória a Deus. Toma um cafezinho aí para aquecer. Vou tomar o meu aqui. Café é raro, irmão. Olha, sinônimo de valor. Ó, como você é amado. Amém. Café é bom demais, né, gente? Assim como Deus é bom demais, demais. Gostaria que nesse momento você separasse o teu dízimo, a tua oferta. Nós fazemos isso como uma forma de agradecer a Deus. Nós falamos que a oferta é um sinônimo de gratidão. E o dízimo é um sinônimo de fidelidade. E o quanto nesses dias, para essa transição, para essa movimentação, as nossas despesas materiais vão triplicar com o valor da nova reforma. Mas eu não queria que você fizesse isso por necessidade, fizesse isso por propósito. Não fizesse isso pela necessidade, fizesse isso com entendimento. Que o Pai, quantos entendem que o Pai é nosso? Diga amém. Quantos entendem que o pão é nosso? Amém. Quantos entendem que a casa é nossa? Amém. É tudo nosso. É tudo nosso. Então nós temos uma responsabilidade nesses dias de estar mais acessíveis, de estabelecer pontes e não muros, para que pessoas entendam essa verdade que o Senhor tornou conhecido a você. Então nós temos um compromisso de ser fiel a um propósito. Então Deus vai nos dar um novo começo. Diga amém. É um novo começo. O frio na barriga que eu venho sentindo é muito maior do que descer naquela torre do Play Center, daqueles brinquedos radicais. A minha mão, ela treme para assinar um novo contrato. Mas nós sabemos que a fé, ela envolve riscos. E só quem está disposto a assumir esses riscos vive o sobrenatural. Então isso não se aplica somente à entrada em um novo ambiente, mas à entrada em um novo tempo que o Senhor está te conduzindo na sua vida, em todas as áreas. Então, nós não podemos cometer os mesmos erros velhos quando Deus nos dá um novo começo. Nós falamos que maturidade ela vem com os danos, não com os anos. E nós aqui nesse ambiente sofremos alguns danos, choramos um pouquinho ou muito, mas em tudo o Senhor ele tem nos ensinado a buscá-lo, a depender dele, a confiar na sua grandeza, na sua majestade. Quem está disposto a viver o muito que o Senhor tem para nos colocar, para nos inserir? Diga amém. Mas o muito não chega antes da fidelidade no pouco. Se eu não for fiel às medidas que eu recebi agora, hoje, Ronaldo, do Senhor, Deus jamais vai me colocar sobre uma grande quantidade. Somente para esta quantia, ou este recurso, ou esta solução, enfim, terminar em mim. O Senhor, Ele não nos chamou, Ele não te chamou para ser uma represa. O Senhor, Ele te chamou para fluir como um rio, que as águas que nós cantamos, Ele é a água viva, passe por você e seja transbordante, saciando a sede daqueles que estão sedentos. Diga glória a Deus. Isaías capítulo 55, verso 1, diz assim, olha, alguém tem sede, venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venha, beba, vinho ou leite é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Nós cremos, meu irmão, que nesses dias
são dias de fome, dias de sede, e não é das coisas materiais, não é de uma nova tecnologia, não é de um novo iPhone. É uma fome e sede, é um anseio, é um desespero da alma em busca daquilo que a satisfaça. Então nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando como aqueles que vão ser um instrumento bem afinado, bem ajustado, para apontar onde encontrar esta água. Eu não sou essa água. Nosso pastor, ele diz assim, olha, pastor não é pasto, portanto não se alimente daquilo que somente o pastor tem para entregar, ou colocando uma dependência em uma liderança que muitas vezes vai te frustrar. Mas se você colocar a tua expectativa no Senhor, meu irmão, o Senhor, Ele vai te abençoar, o Senhor, Ele vai te conduzir, o Senhor, Ele vai te dar sabedoria, o Senhor vai ser a sua provisão. Ele é perfeito e jamais vai te frustrar. Não que você não tenha que olhar para mim, eu me esforço todos os dias, eu esmurro a minha carne para dizer, olha, podem me seguir assim como eu sigo Cristo, mas se a tua expectativa estiver no camarada da internet, no conhecido, na equipe de louvor, no cantor, você vai se frustrar, você vai se decepcionar e talvez corra o risco de parar. Portanto, o Senhor nos chama, olha, não fique tão envolvido em coisas que não traz satisfação, não fique preso à matéria. Você foi criado para dominar sobre as aves do céu, sobre os animais selvagens, sobre os peixes do mar. Você foi criado, meu irmão, nós fomos criados com esse ofício. Então, tudo que o Senhor criou como matéria é para que você exerça um domínio sobre isso e que isso não venha te dominar. E aí está a bênção, que você esteja totalmente submisso ao Senhor, e você pode ter certeza que a prosperidade é isso, é conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. E você pode ter a garantia que tudo aquilo que você precisa será acrescentado no tempo certo, no tempo adequado, para que essa coisa ou esse objeto que você tanto busca em Deus não roube você dele. Amém? Então, quantos estão juntos para adentrar para um novo tempo, irmão? Um novo tempo exige uma nova roupagem, uma nova responsabilidade, e é necessário colocar a mão no arado e não olhar para trás, não olhar para trás. Amém? Tem um louvor da Ludmila Ferber que ela fala assim, olha, Deus está contando contigo. Acho que é isso. E Deus está contando com a gente depois. O céu inteiro se move. A última estrofe eu não lembro. Mas eu sei de uma coisa, que Deus está contando com você. Amém? O Senhor te deu uma habilidade, uma unção, um recurso para você ser fiel ao propósito. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar com você nessa noite. Glória a Deus. Diante de um avanço, é necessário a santificação, porque as maravilhas de Deus acontecem após a santificação. Ele fala assim, olha, se santifiquem, porque o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós. Se posicione. Amém? Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por cada filho que aqui está, mesmo nessa noite fria. Senhor, que o frio, que as ocupações não nos tirem do Senhor, não nos tirem do lugar secreto, do lugar do compromisso, do lugar da aliança. Meu Deus, neste lugar nós oramos uns pelos outros, nós nos fortalecemos, nós ouvimos a Tua palavra, porque é por intermédio dela que vem a fé, e nós queremos vencer este mundo através da fé. Eu oro, Senhor, para que pessoas aqui assumam riscos, se posicionem, meu Deus, deem passos e passos de fé, para viverem um novo, que eles busquem no Senhor novas vestes, ó Deus, para viver nessa nova dimensão de entrega, de renúncia,
que alcem voos mais altos, que vá para lugares mais profundos, que conheçam a tua grandeza, a tua soberania e majestade. Senhor, nós queremos nos submeter totalmente a Ti. Esta obra não é minha, não é de ninguém aqui, esta obra é Sua. E nós só queremos contribuir, nós queremos cooperar, porque sabemos que o Senhor está operando neste lugar. E nós queremos ser cooperadores. Ó Deus, nos dê este privilégio. Nos dê, Senhor, a capacidade, a unção para construirmos para o Senhor, com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você que vai ofertar em espécie, você pode trazer até aqui, até o gasofilaço, ou vai fazer através do Pix, está ali o QR Code, e que você tenha liberdade, entendendo, meu irmão, que a maturidade nos leva a assumir um novo compromisso com o Senhor, de ser fiel a Ele. E Deus abençoe pela sua generosidade, Deus abençoe pelo seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Eu estou muito feliz com o Senhor e com tudo que o Senhor Ele tem realizado. De fato, o Senhor Ele tem aberto os nossos olhos. Ele tem confrontado a nossa expectativa ou as nossas falsas expectativas. Eu quero perguntar aqui, e aperta o cinto aí, meu irmão. Aperta o cinto aí. Quantos amam a verdade? A verdade, ela vem, confronta a nossa mente, revela o nosso coração, mas ela nos transforma. Obrigado, Ali. Quem aqui já entregou sua vida para Cristo? Já entregou? Já entregou mesmo? Tu já entregou mesmo sua vida para Cristo? Agora, então por que você vive a vida como se ela fosse sua? Como se o controle ainda estivesse nas suas mãos? Irmão. Para quem não conhece esse jovem simpático aqui, ele é meu sogro, Anselmo, pastor ali na Hebron. Está com a minha sogra, tia Vânia. Dá uma glória a Deus para a vida deles, amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo. Você já entregou mesmo sua vida para Cristo? Por que você vive como se ela ainda fosse sua? Como se as rédeas da tua vida estivessem sob o teu domínio? Entregar a vida para Jesus é muito mais do que um ato emocional de erguer as mãos durante um apelo. Eu detesto essa expressão. Detesto essa expressão. Porque eu não creio num Deus que precisa apelar para que você entregue sua vida para Ele. Não foi nós que o encontramos, foi Ele que nos encontrou enquanto estávamos perdidos, sem valor, num lugar escuro, todo detonado. Muitas vezes, algumas pessoas chegaram até este lugar do encontro com a palavra de Deus, com o Senhor, só o bagaço moído, jurado de morte. E o Senhor o estabeleceu sobre uma nova condição. Ele deu a esperança, transformou o caráter, transformou a mente, o coração. Então entregar a vida para Jesus é muito mais do que um ato de vir até a frente. É uma rendição diária. É uma rendição contínua, constante. Não significa que nós perdemos a nossa personalidade ou deixamos os nossos sonhos, mas que tudo isso agora é submetido a um senhorio de Cristo, onde Ele passa a ser o centro da nossa vida. O nosso nível de entrega, irmão, influenciará o mundo a buscar o que nós estamos buscando. Vou repetir, o nosso nível de entrega influenciará o mundo a buscar o que estamos buscando. A Jennifer, ela falou algo ontem, ela falou para algumas pessoas, falou: você seguiria alguém como você?
Você seguiria alguém como você? Sabe quando nós vamos influenciar a vida dos outros? Diga quando, querido pastor. Muito obrigado pelo querido, você também é muito querido, lindo. O frio deixa as pessoas mais elegantes, mais bonitas. Você vai influenciar a vida dos outros quando a sua vida não for mais sua. Quando de fato ela estiver nas mãos do Senhor, totalmente. E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no verso 15. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Diz assim, eu vou ler até o 18. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Meu Deus. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Diga glória a Deus. Estenda as mãos para cá, me abençoe em nome de Jesus. Ora por mim. Você ora por mim, gente? Você ora por mim de verdade? Eu amei quando eu fui fazer uma visita e uma pessoa falou assim: olha, eu oro por você toda noite, pastor. Eu falei: meu Deus, não tem presente melhor. Ora por mim aí, me abençoe em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Eu recebo, Pai. Recebo, Senhor. Vem, Pai, é uma grande responsabilidade estar neste lugar. Ah, Senhor, vem, a igreja é sua. Nós só somos mordomos para servir o teu povo. O Senhor que sabe a palavra. Libera o teu favor. Vem, Espírito Santo, traga fervor. Que andará lá baixora que andará lá baixere que sobenene mandara candará lá baixei. Chora candará sobe que ne mandaia sobe que ne mando e andará lá baixore que ne mandaia se mando e andará lá baixei. Chora que ne mandure subi que andere mandaia candará sobe nere que subi que andará lá baixoe nere sobe ai. Chora que ne mandará sobe ne a subi que andará lá baixei. Nós cremos sim, Senhor. Quanto nós precisamos, ó Deus. Quanto nós precisamos. Aleluia. O Senhor, Ele trouxe essa palavra ao meu coração. Quando a minha vida já não é mais minha. Quando a minha vida já não é mais minha. O nosso nível de entrega influenciará o mundo a buscar o que estamos buscando. Existem muitas pessoas que estão buscando um Deus idealizado por eles mesmos. Um Deus que virá aprovando tudo que eu fizer. Todos os caminhos que eu estou trilhando. Que irá me receber como eu sou. E ainda que eu permaneça como eu cheguei, que vai me aprovar em tudo que eu fizer. Só que esse não é o Deus da Bíblia. Eu não sei com você, mas as pessoas nas quais eu tenho intimidade, relacionamento, o padrão de exigência é altíssimo. O padrão de exigência com aqueles que eu tenho intimidade, eu devo satisfação.
Eu não faço só aquilo que me agrada. O nível de entrega, o nosso nível de entrega influenciará o mundo a buscar o que estamos buscando. Nós vemos homens que seguiram Jesus, que foram testemunhas oculares da sua grandeza, do Deus Emanuel, o Deus conosco. Esses homens indo após Jesus, após a sua morte e ressurreição, eles entregando tudo, inclusive a própria vida, entregando tudo, inclusive o bem mais precioso que é a própria vida. Estevão foi o primeiro mártir. Ele pregou de uma forma tão poderosa. Enquanto ele pregava, aqueles muitos ouvintes ofendidos, porque ele creu em Jesus, começaram a atirar-lhe pedras. Engraçado porque não poderiam agir dessa forma. Mas Estevão não era tão conhecido como Jesus. E meio que deram um jeito. Só que enquanto Estevão ele estava recebendo aquelas pedradas, ele não olhava para as pedras mais. Ele enxergava os céus abertos. Ele enxergava, meu irmão, os céus abertos. Eu vejo aqui o Senhor falando para Ananias ir ao encontro de um jovem chamado Saulo. O mesmo Saulo que estava presente na morte de Estevão. E diante da morte de Estevão, ele lá olhando os céus abertos, e o seu manto foi parar, sabe nos pés de quem? De um jovem chamado Saulo. Manto significa, traz um sinônimo de autoridade, de unção. E aí nós vemos agora no texto que nós lemos, o Senhor dando uma direção para Ananias, falando: olha, vai se encontrar com o jovem Saulo, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ele é um instrumento que eu vou usar diante dos gentios, diante dos judeus. Ele é para mim alguém escolhido. E o que me chama mais atenção ainda nesse texto é que ele não fala: eu vou mostrar para ele o quanto eu vou glorificar. Opa, xaramandaracanda. E o quanto o meu nome será glorificado através da vida dele, porque eu vou dar muitos bens para ele, eu vou dar uma posição muito grande para ele, ele será reconhecido. É isso que está escrito? Não. Eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer por meu nome. Nós vemos, meu irmão, que o apóstolo Paulo, ele foi alguém muito usado por Deus. Mas para ele estabelecer grandes marcos, ele precisou passar por grandes e intensas marcas. E eu quero abrir um parênteses aqui. Sabe por que o Senhor está te marcando com algumas circunstâncias, em alguns momentos da sua vida que parece que você não vai suportar? Porque a partir das marcas Ele quer estabelecer grandes marcos, onde o nome dEle será glorificado. Porque o poder dEle não se aperfeiçoa na nossa força, mas na nossa fraqueza. E quanto mais eu entendo o nível de dependência, de entrega, mesmo diante de momentos que não são favoráveis, eu vou perseverar, Beth, eu vou caminhar, eu vou avançar, eu não vou desistir. Eu estou com o Senhor até o fim.
É como puxar de uma flecha. Eu não sei como você tem se sentido nesses dias, mas eu tenho me sentido como uma flecha nas mãos do arqueiro. Uma flecha nas mãos do arqueiro. A gente pensa que o lançamento vai ser imediato e sem dor, sem pressão. Mas a pressão vai evidenciar o quão longe você vai. E aí ele te puxa para trás. Quando você pensa que chegou a hora de ir para frente, quando você recebe a revelação, quando você recebe a profecia, agora vai, eis que o Senhor estabelece um novo tempo na sua vida, estabelece um novo diante de você, e aquilo que você não viveu ainda, você vai viver, e onde você não pisou ainda, você vai pisar, e aquilo que você não conquistou ainda, você vai conquistar, e eu tomo posse. Eu saio do culto como esse, meu irmão, batendo no capeta até ninguém tira, ninguém rouba essa palavra. Só que quando você pensa que vai, o Senhor então ele começa a te puxar com maior intensidade. E você começa a viver aquela densa pressão. Este jovem Saulo, no início do capítulo 9, ele tinha uma ânsia de matar os discípulos de Jesus. Ele procurou o sumo sacerdote pedindo cartas nas sinagogas em Damasco para cooperarem com a prisão daqueles discípulos, para levá-los como prisioneiros. Só que, irmão, quando ele estava a caminho de Damasco, diga assim comigo, de repente. Como de repente de Deus ele é poderoso e maravilhoso, meu irmão. Talvez você está vivendo o pior cenário da tua vida. Talvez você está empreendendo força e velocidade para uma direção, Mas será que foi essa mesma direção que o Senhor mandou você ir? De repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu, e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele estava perseguindo os discípulos, ele estava perseguindo aqueles que estavam pregando. Meu irmão, o Senhor, ele falou, olha, o Senhor, ele orou em João 17 dizendo: Senhor, Pai, que eles sejam um conosco, que eles sejam um. E se você estiver tão alinhado, meu irmão, com o Senhor, se você estiver com Ele, se as palavras dele estiverem em você, se o seu coração estiver puro, se você for humilde e manso, meu irmão, quem te perseguir estará perseguindo o Senhor. Quem tentar fazer qualquer coisa contra você, não estará fazendo contra você, mas contra o Senhor. Então não tema, não tenta justificar, não tenta dar o seu próprio jeito, estabelecendo a tua justiça própria, mas confie no Senhor. Aleluia. Eu disse aqui, olha, entregar a vida para Jesus não é apenas fazer uma oração de confissão, é morrer para si mesmo e viver para Deus. Nós vemos isso através da vida deste homem, um homem que teve uma transformação radical e viveu o resto da sua vida não mais para si, mas para aquele que o salvou. Ele a caminho de Damasco com um desejo no coração dele, porque ele era alguém zeloso pela lei. Não era porque ele tinha prazer em matar, é porque ele considerava que aqueles homens que estavam pregando o Cristo
que ressuscitou, eles eram hereges, que eles estavam falando mentiras ao povo, e à medida que as pessoas iam se convertendo, aqueles ensinamentos, meu irmão, aquelas pessoas estariam se perdendo. Ele tinha um zelo, ele era alguém que estudava as Escrituras, que empreendia muita força, muita velocidade, muita intensidade em tudo aquilo que ele realizava, mas ele estava indo para a direção errada, e precisava ser parado, imediatamente. Muita gente fala que Paulo caiu do cavalo, mas não tem cavalo aqui na história, tá? Ele caiu ao chão. E ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele fala: quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Agora se levante e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Paulo, antes de Cristo, ele vivia uma vida com um propósito errado. Em Filipenses capítulo 3, no verso 5, vai dizer que ele era zeloso, que ele estudava, que ele era comprometido com a religião judaica. O texto diz assim, se você conseguir projetar para mim, Filipenses 3, 5, ele dizendo: olha, eu fui circuncidado com 8 dias de vida. Eu sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Eu era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Eu pensava que essas coisas tinham valor, mas descobri que elas são completamente insignificantes por causa de Cristo. Quantas coisas você fez pensando que o valor estava aí, que a satisfação estava aí, que a alegria estava nesta falsa linha de chegada? Muitas, não foram poucas vezes, e se nós não nos atentarmos, não vigiarmos, nós vamos estabelecendo falsas linhas de chegada. Falsas linhas de chegada. Quando eu tiver isso, isso que tem um valor, que é raro, que quase ninguém tem, então eu serei feliz, eu serei a pessoa mais abençoada de toda a terra. Quando o Senhor fazer isso por mim, então eu serei a pessoa mais feliz. Não, meu irmão, pare de traçar falsas linhas de chegada. Tem uma canção que diz: eu procurei em tantos lugares, de tantas maneiras, de tantas formas, mas eu só encontrei em Ti, só em Jesus. Ele, através do conhecimento de Jesus, ele considerou insignificante aquilo que há muito tempo tinha grande valor para ele. Meu irmão, Jesus Cristo é isso que nós da Hope temos para te oferecer. Ele vale mais do que qualquer tesouro que o mundo possa te dar, qualquer ouro que você possa obter, qualquer conta bancária mais cheia, qualquer casa no condomínio mais belo, qualquer carro importado com a mais alta tecnologia. A presença de Jesus vale muito mais, e é isso que eu tenho para te oferecer nessa noite: um Cristo vivo, real, simples, puro, santo, que te ama e por isso te trouxe aqui. Se você crê nisso, aplauda bem forte Jesus. Aleluia. Saulo perseguia a igreja achando que estava agradando a Deus. A sua vida tinha direção, mas estava na direção errada. Existem tantas pessoas assim, cheias de paixão, talento, convicção, mas caminhando longe da vontade de Deus. Você sabe qual é a maior mentira de Satanás do século 21? Esta: eu não preciso ir à igreja para buscar a Deus. Eu não preciso ir à igreja. Eu tenho um Deus aqui no meu particular, no meu secreto. Não existe vida fora do corpo. É por isso que houve um chamado aqui. Saulo ouviu um
chamado. Ele caiu, meu irmão, porque a voz de Deus, ela é poderosa, ela é tremenda. E quando ele ouve a voz do Senhor, ele cai prostrado, ele cai no chão, e ele recebe uma direção enquanto ele está prostrado. Ele estava ali empreendendo velocidade e força, sabe? Eu imagino uma criança tentando correr e alguém segurando aqui, ó. Peraí, que agora... E ele tentando correr. Peraí, segura. A direção é essa aqui. A direção é contrária àquilo que você está fazendo. Não adianta empreender força e velocidade se a direção está errada. Que nós venhamos ter os nossos olhos abertos, nossos ouvidos sensíveis, porque o Senhor Ele está falando aos seus filhos. Sabe qual é o encontro que muda tudo? Não é um retiro numa chácara. É quando você cai prostrado. É quando você se esvazia de todos os seus argumentos. O pior tipo de homem caído é aquele que pensa estar de pé. O pior tipo de sacerdócio falido é aquele que pensa que está lá, agradando, fazendo conforme a vontade dele. Não adianta. O encontro com Deus, ele muda tudo. Na estrada de Damasco, Paulo ele é interrompido por Jesus. Ele cai, ele recebe uma direção para entrar na cidade onde iriam dizer para ele o que fazer. Ele precisa se submeter, ele precisa largar os seus argumentos, as suas espadas. Ele precisa, porque ele já não é mais a mesma pessoa. Ele, nesse momento, ele se levanta do chão, mas quando ele abre os olhos, ele estava cego. Ele estava cego e precisa ser conduzido pela mão até Damasco. Entende, gente? Por muito tempo eu pensei que enxergava, fazendo tantas coisas, estabelecendo um julgo sobre outras pessoas, e pensava que enxergava. Mas precisei viver um reposicionamento. Precisei viver um alinhamento. Então, o verdadeiro encontro com Deus é quando eu me prostro. E muitas vezes você vai ter a clareza, a certeza de que não é no dia mais feliz, não é no dia da emoção, não é no dia do arrepio, não é no dia da conferência, não é no dia da convenção, não é quando você está cercado por multidão de pessoas. É muitas vezes quando você está irado, querendo cortar a cabeça de alguém, querendo cortar a orelha de alguém, querendo fazer algo que o Senhor não te chamou para fazer, e que se você fizer poderá trazer grandes consequências sobre o teu futuro, que o Senhor já escolheu para fazer a vontade dEle, para salvar pessoas através da sua vida, para tocar corações através do seu coração, para levantar pessoas através da sua mão. Então é por isso que hoje eu preciso me estabelecer em um lugar, prostrado ao chão, diante da grandeza do Senhor, e ouvir o bradar do céu, porque Ele fala à sua igreja: eu escolhi você para ser um instrumento para mim, diante dos gentios, diante dos judeus. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. O Senhor te escolheu. Aleluia. A verdadeira entrega não é quando eu me emociono, ali é o começo da entrega, Beth. Quando eu vou até a frente, eu faço a oração da confissão. Quantos fizeram a oração da confissão? Eu fiz. Eu confessei Cristo como meu único, suficiente Salvador. Entreguei minha vida para Ele. Só que a verdadeira entrega acontece quando o meu coração se prostra, quando a minha alma se prostra, quando tudo que há em mim está prostrado diante de Deus. Quando eu faço o que eu não queria fazer, quando eu vou para onde eu não queria ir, quando eu sou conduzido muitas vezes por alguém que eu não gostaria que me conduzisse,
Paulo é levado pela mão, porque agora ele está cego. Como assim, né? Era para nesse momento talvez ele enxergar imediatamente. E pode ser por acaso ou não, mas ele fica cego por 3 dias. Ele fica cego por 3 dias e não comeu, nem bebeu coisa alguma. Sabe por quê? Porque ele ouviu uma voz. Sabe por quê? Porque ele percebeu que ele não estava perseguindo alguns homens, alguns lunáticos, alguns rebeldes, que ele estava perseguindo Cristo Salvador. Ele mesmo disse em Filipenses: eu era zeloso, eu conhecia um obediente à lei. Ele percebeu que quem ele estava perseguindo era o Messias esperado, desejado das nações, o Salvador, o Yeshua, o grande eu sou. Aí, meu irmão, diante de um cenário desse, a fome passa, a sede passa. Quanto tempo eu perdi? Poxa, ele veio aqui, habitou entre nós e eu não tive a percepção. Eu, que era zeloso na sinagoga, e não percebi a sua humanidade, os sinais. Como eu não percebi que através dos sinais que ele fazia, ninguém poderia fazer aqueles sinais se não fosse enviado do Senhor. E ele fica ali, até chegar um momento no qual nós lemos, onde havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, e ele respondeu: sim, Senhor. E o Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. E ao chegar lá, pergunta por um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está orando neste momento. Dá uma glória a Deus aí. Eu não sei, meu irmão. Eu imagino que a oração dele, Beth, seria uma oração de arrependimento, tão profunda, tão sincera. Senhor, me perdoa, porque eu estava totalmente fora, totalmente distante. O que eu estava pensando em fazer? Eu falo para você, meu irmão, que o meu encontro com Deus foi no pior dia da minha vida. Enquanto a maldade me dominava, me cercava, e o desejo que havia em mim era de destruição. Não era de pregar, não era de cantar, não era... Não, eu estava totalmente empreendendo força e velocidade para fazer o que não era da vontade de Deus. E o Senhor, Ele veio e se revelou a mim. Me fez lembrar de todas as promessas, me fez lembrar de cada revelação, desde o início. Eu escolhi você para ser um vaso, um instrumento de edificação. Então, meu irmão, a verdadeira entrega acontece quando eu abandono a minha própria vontade para abraçar a vontade de Deus. Saulo, um perseguidor, agora estava orando ao Senhor Todo-Poderoso, entendendo, meu irmão, nós podemos perceber a grandeza, a profundidade do zelo de Saulo ou de Paulo, pelas cartas que ele escreveu, tamanha profundidade, através de cada ensinamento em suas cartas. Eu imagino ele ali orando, percebendo que aquele que abriu mão da sua glória, ele mesmo sendo Deus, ele não considerou que fosse igual a Deus, fosse algo para se apegar, mas ele se esvaziou, tomou a forma de escravo, a forma de servo e morreu numa cruz. Eu imagino um filme passando pela cabeça dele, entendendo o senhorio de Jesus Cristo, tendo a clareza, tendo a certeza. E um encontro, meu irmão, foi o suficiente para ele se posicionar. Foi um encontro, foi necessário para ele ter a certeza de: eu agora vou entregar a minha vida totalmente, completamente sem reserva.
eu vou padecer por Ele, eu vou me entregar por Ele, eu vou sofrer por Ele, eu vou gastar a minha vida aos pés dEle, eu vou fazer tudo por Ele, porque agora eu entendi. É por isso que o avivamento tão esperado não virá por emoção, não virá por arrepios, virá por entendimento. Quando você entender tudo que o Senhor já fez por você, tudo que o Senhor já entregou em suas mãos, tudo que o Senhor já liberou aí dentro, meu irmão, tem um leão aí dentro, meu irmão, que está guardando o abrir da sua boca para rugir, para salvar, para alcançar, para libertar, para transformar. Sim! É o abandono da própria vontade para viver a vontade dEle. Não, não, não. Não dá mais tempo de viver a minha vontade. É tudo isso, é isso que o inimigo quer, que eu vinha viver a minha vida do meu jeito, sem entender. Sem entender. Paulo, depois desse encontro, meu irmão, ele vive uma vida totalmente rendida ao Senhor. Ele deixa de lado a sua reputação. Fariseu, homem reconhecido, instruído aos pés de Gamaliel. Olha só quantos títulos. Sabe quem não sai da presença de Deus cheio? Quem já chega cheio de si mesmo. Quem já chega cheio de argumentos, quem já chega cheio de desculpas para não viver uma transformação. Quem quer viver uma transformação se submete. Quem quer viver uma transformação se prostra. Quem quer viver uma transformação abre mão dos títulos, abre mão da reputação, abre mão do pensamento daqueles que vão julgar ou do que vão achar. Só se importa em se prostrar e viver uma nova realidade, um novo tempo. O apóstolo Paulo, depois desse encontro, ele recebe aqui, né? A Bíblia faz essa transição de Saulo para Paulo. E ele escreve em Gálatas capítulo 2, verso 20, dizendo: olha, eu fui crucificado com Cristo. Fui crucificado com Cristo. Eu fui crucificado com Cristo, meu irmão. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu já fui passado, já fui crucificado. Eu já morri para mim mesmo, para as minhas vontades. A minha vontade, meu irmão, não tem um lugar no meu coração. Se você entregou a vida para Cristo, por que quando Deus fala para você ir, você não vai? Por que quando Deus fala para você se levantar, você não se levanta? Porque quando Deus fala para você orar, você não ora? Porque quando Deus fala para você ler a palavra, você não lê? Porque quando Deus fala para você renunciar, você não renuncia? Meu irmão, o Senhor, Ele nunca vai dar menos para você do que aquilo que já está nas suas mãos. Se o Senhor tirar algo, entenda que tem algo muito maior vindo. Se prepare para o novo. Se prepare para a nova dimensão. Se prepare para o novo lugar. Se prepare para o novo. Ele é grande, Ele é poderoso, rico em detalhes. Meu irmão, nós vemos um homem aqui que deixa a sua posição, que deixa o conforto da sinagoga, que deixa o conforto daquele lugar, para ser um opositor, para ser um como aqueles tratavam como rebelde, como um revolucionário. Ele vive uma nova caminhada de obediência e sacrifício. Se lembra quando o Senhor falou: olha, Ananias, eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer por meu nome. Você que pode, abre comigo sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, 23. Meu irmão, vale a pena, vale a pena, vale a pena
caminhar com Cristo, vale a pena confiar, vale a pena absorver essa unção, esse poder, esta graça, essa verdade. 2 Coríntios 11, 23, vou ler até o 30, diz assim: são eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Coloca na NVT para mim, P, por gentileza. Aleluia. Tem glória aí, irmão? A boca tapou hoje. Brincadeira. Glória a Deus. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação. Fui encarcerado com mais frequência. Perdi a conta de quantas vezes fui açoitado. E em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes eu fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. Olha o currículo, hein? 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente horas a fio e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio, por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco? Quem está fraco que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como sou fraco. Aleluia, meu irmão. Quando eu olho para ele, quando eu olho para a trajetória de um homem como esse, eu vejo que não tem desculpa, não tem argumento, que de fato quem é bom de argumento é ruim de arrependimento, porque não quer se arrepender, porque não quer se prostrar, porque não quer viver o propósito, meu irmão. Ainda que esteja difícil, ainda que você pense estar passando por desertos e desafios que consomem você, saiba que antes de você vieram muitos e muitos irmãos, e o nível da sua entrega em momentos de dor, em momentos de aflições, em momentos de calamidade, de escassez, vai revelar um Cristo que você confia, vai revelar um nível de dependência que você está vivendo e caminhando pela fé e não pela tua visão, pela fé e não por aquilo que o Senhor pode fazer para você e não em você. Enquanto você não recebe aquilo que você espera, Deus está transformando o seu caráter, te ensinando o que é fé, te ensinando o que é perseverança, te ensinando o que é confiança, te ensinando o que é amor, o que é misericórdia, o que é justiça, o que é paz, o que é alegria, o que é esperança, o que tem valor de verdade, o que tem valor de verdade, meu irmão. Nós estamos falando de um homem aqui que considerou insignificante aquilo que por muito tempo era valioso para ele, porque ele conheceu o tesouro, ele conheceu a melhor parte, ele conheceu a água da vida, a rosa de Saron, a estrela da manhã, o sol da justiça, o leão da tribo de Judá, o Emanuel, o verbo vivo, o grande eu sou. Ele conheceu a grandeza de um poderoso Deus através do Cristo ressurreto. Aleluia! É por isso que ele disse, meu irmão, Filipenses capítulo 1, verso 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É lucro, porque ele não estava com os olhos fitados nas coisas deste mundo. Ele sabia que enquanto ele tinha vida, a vida era do Cristo, não era dele. A vida era do Cristo, não era dele. E ele agora, meu irmão, ele sabia
Ele sabia. Eu não anotei esse versículo, mas se você achar aí, eu acho que está em Romanos capítulo 8, verso... Está na Bíblia. Aleluia. Ele fala assim, olha, eu considero que o tempo do sofrimento presente não se compara com a glória que o Senhor há de revelar. Aleluia. Achou? Ajeita para mim. Tá lá. Tem uns midianitas, não é midianita, né? Os irmãos que trabalham na mídia são bons de Bíblia. Vem no Ruiós. Aí, ó, acha rápido, irmão. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Sabe, meu irmão, existe uma glória incalculável, existe uma glória incomparável que o Senhor revelará àqueles que perseveram, àqueles que acreditam, àqueles que confiam. A entrega total a Cristo não garante felicidade, mas traz sentido eterno. Sabe, se falaram para você que você não ia sofrer, que você não ia chorar, meu irmão, mentira, viu? Mentira, estou fazendo uso do profeta. Mentiram. Mas saiba de uma coisa, meu irmão, o Senhor é contigo, Ele é o braço forte que te sustenta, Ele é o nosso refúgio em momentos de aflição. Olha para Ele, confia nele, enquanto você não alcança o que você espera. Ele está te ensinando a adorar, a ser um adorador por excelência. A entrega total a Cristo não garante felicidade, mas traz sentido eterno. Paulo, ele não vivia mais para ele, sim para cumprir o chamado de Jesus. De Jesus. Ele sabia de onde Deus o tirou. Ele sabia. Você sabe de onde Deus te tirou? Você consegue? Eu escuto de uma pessoa aí, fala assim, olha, eu procuro não esquecer de onde Deus me tirou. Sabe, meu irmão, você consegue lembrar de onde Deus te tirou? Ele sabia de onde Deus o tirou. Ele era um perseguidor. A graça que o alcançou, o constrangeu a viver de uma forma diferente. Em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 14, diz assim, que de qualquer forma o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Uma vez que você entregou sua vida para Cristo, meu irmão, a vida não é mais sua não, as decisões não são mais suas, já não é mais do seu jeito, já não é mais do seu tempo, já não... Eu vou contar uma experiência aqui. Teve um dia a gente fez, era culto das crianças aqui, dia das crianças, a gente fez uma festividade aqui para as crianças, brincamos, pulamos, sabe, né, meu irmão, a idade avança, a gente já não consegue dar muitos pulos, já começa a vir uma dor aqui, outra ali, o cansaço vem, o sono vem, amanhã eu tenho que levantar cedo, meu Deus, como vai estar? E aí, naquele dia, era o mesmo dia de entregar marmitas, e aí a gente olhei para a Jennifer, falei, olha, Vi, vamos deixar para a semana que vem, né? E aí a gente recebe um telefonema. Vamos, tá aqui, a gente queria doar aqui 20 marmitas para vocês entregarem. Já está pronta aqui, já está quentinha. Pode vir aqui. Diga-se de passagem que as marmitas ali, era naquele nível, que você olha assim, fala, acho que eu vou para a rua agora para ver se eu recebo uma. Brincadeira. Mas uma marmita abençoada de um restaurante. E aí a gente entendeu, meu irmão. Não é eu que tenho um chamado, é o chamado que me tem. Não sou eu que faço as escolhas, é Ele que escolhe por mim. E aí quando nós saímos, a gente pensa que vai abençoar alguém, né? A gente pensa que vou diminuir a fome de alguém, eu vou liberar uma palavra. E o quanto nós somos abençoados, se doando, permitindo ser um instrumento nas mãos daquele que sabe todas as coisas. E aí uma das pessoas que nós entregamos, ele pegou e chorando, ele falou assim, vocês sabem o que vocês estão fazendo aqui? Vocês têm noção do que vocês estão fazendo aqui? Hoje é feriado.
Enquanto muitas pessoas estão na casa deles, estão curtindo, estão descansando, estão assistindo a televisão, estão passeando, vocês estão aqui, entregando uma marmita para nós. Quem somos nós? E ele começou a chorar, e eu não posso ver ninguém chorando, que eu falo também. E aí, meu irmão, é lindo demais o que Deus faz, porque... poxa, eu só sou um instrumento, só quero ser isso, eu só quero tocar alguém, só quero liberar uma palavra de alguém, eu só quero que alguém se sinta amado como eu sou amado, eu só quero que alguém se sinta perdoado como eu fui perdoado, eu só quero que alguém seja salvo assim como eu fui salvo, serei salvo, estou sendo salvo. Eu só quero que alguém encontre aquele que é o pão da vida. É esse o maior ato de evangelização, é um mendigo dizendo para o outro: eu sei onde encontrar pão, aqui tem pão para matar tua fome, aqui tem pão para matar tua fome, para te saciar completamente, para te nutrir, para te levantar, para escrever uma nova história ao teu respeito, te dando uma nova identidade, um novo futuro. Aleluia! A entrega verdadeira, ela não vem do medo, mas do amor. Quando entendemos o quanto fomos amados, nossa única resposta lógica é: Senhor, toma minha vida, ela te pertence, ela é tua. A vida de Paulo, meu irmão, ela nos confronta. Ele não entregou parte não, ele não entregou parte, ele entregou tudo. Ele entregou tudo. Você viu ele dizendo o testemunho, o currículo dele? Olha, eu padeci fome, eu fui preso, eu perdi a conta de quantas vezes eu fui açoitado. Meu irmão, quem eu confiei, pensei que era irmão, na verdade não era irmão. Meu Deus, que terrível, que terrível. Mas ele tinha uma convicção, que o sofrimento do tempo presente, meu irmão, não se compararia à glória futura. Ele tinha prazer em padecer por Cristo. Ele tinha um entendimento, meu irmão, de quem ele era e do amor e da graça que ele alcançou, que o alcançou. Ele não viveu para conforto, mas para propósito. E só a vida de Paulo já confronta a teologia, a falsa teologia da prosperidade. Porque se a prosperidade que Deus tem para dar para os seus filhos consiste em bens materiais, em uma vida lá num condomínio fechado, longe de tudo e de todos, cercado por um muro alto e câmeras de segurança, tendo uma conta recheada bancária, então, meu irmão, Deus deve ter odiado o apóstolo Paulo, se for esse o conceito de prosperidade. Mas pensa num camarada próspero, porque ele tinha a verdade de Deus em seu coração. Pensa em alguém que passou pelo que passou, mas não olhou para trás, não pensou em desistir. Ele tinha uma preocupação com todas as igrejas, com a edificação, com a construção, com bases sólidas, estabelecendo um fundamento correto para que aqueles que viriam após ele pudessem caminhar para agradar o Pai, pudessem viver uma vida por propósito, uma vida com convicção da sua fé. Aleluia! Hoje, meu irmão, Jesus ele continua chamando pessoas, e eu quero dizer, ele te trouxe aqui porque hoje é o dia do chamado para um novo tempo. Hoje é o dia que ele te levanta, ele pega alguém para te guiar pela mão, te levar até Damasco, vai receber uma oração, vai voltar a enxergar da forma correta, de uma forma alinhada, através agora de uma nova visão. Sabe, muitas vezes nós enxergamos pessoas de cima para baixo, desconsiderando pessoas que Deus ama, desconsiderando pessoas que Deus quer alcançar, estabelecendo um rótulo. Tem igrejas, meu irmão, megas estruturas hoje que só entra um rico, que não tem um lugar para o pobre, não tem um lugar para o morador de rua, não tem um lugar para aquele que chega aqui com o cavalo e deixa o cavalo estacionado aqui fora, que chega aqui com os cachorros e deixa os cachorros ali estacionados lá de fora. Mas, meu irmão, que nós sejamos a igreja dos últimos tempos, que vai amar a todos, que não vai estabelecer pessoas na frente pelo seu poder aquisitivo, que vai dar a todos o mesmo direito de se aproximarem do Cristo real, que vai dar a todos o mesmo direito de serem amados e abraçados e receberem do céu uma nova proposta, a uma vida por propósito. Aleluia! Saiba, querido, ele não quer só uma parte do nosso domingo.
Ah, crente domingueiro, vou te pegar agora. Ele não quer só uma parte do nosso domingo, mas Ele quer toda a nossa existência. Toda a nossa existência. Você ainda está vivendo como se a vida fosse sua. A vida não é sua mais, a vida é dele. Hoje é o dia de dizer, como o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Renda seu sonho, sua vontade, sua identidade a Jesus. A vida só encontra sentido quando é vivida para Ele. Para Ele. Aleluia. A vida só tem sentido quando vivemos para Ele. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Ele está aqui, Ele está aqui.